Bate-papo agora. Nenhum partido me representa. Ninguém aqui quer política, quer bandeira, porque ninguém é representado por nenhum político. A votação na Câmara dos Deputados continua, mas o número de votos necessários para a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff já foi alcançado. O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! Na esteira das manifestações de 2013, do impeachment da presidente Dilma Rousseff e dos escândalos recentes de corrupção, surgiram novos movimentos sociais e civis de renovação política. O Agora é a nossa aposta num Brasil mais humano, simples e sustentável, e uma resposta à apatia e falta de uma visão de futuro para o Brasil. Bate-papo agora. É isso aí. Está no ar o primeiro episódio do Bate-papo Agora, o podcast do Movimento Agora. A gente busca soluções concretas para os principais desafios do país por meio do diálogo e do conhecimento baseado em evidências. Eu sou Leandro Machado, cientista político e cofundador do Agora. Aqui ao meu lado, a Ilona Szabo e, direto da China, onde está a trabalho, Patrícia Ellen, as duas também cofundadoras e idealizadoras do Agora. Oi, Ilona. Oi, Patrícia. Oi, Leo e Pati, que prazer fazer essa conversa aqui, podendo compartilhar com mais gente. A gente já conversou muito entre nós, né? Precisamos trocar com muito mais gente ouvindo e podendo conversar. Eu sou Ilona, sou empreendedora cívica, cofundadora do Agora e também do Igarapé, que é um think and do tank que trabalha também com políticas públicas na área de segurança, justiça, desenvolvimento. E acho que é tão importante a gente ter esse espaço aqui de diálogo, de escuta e de discussão dos principais temas que a gente quer ver aí avançando em nosso país. Oi, Lê, oi, Ilona, tudo bem? Oi, pessoal que está aí escutando o podcast, eu sou a Patrícia, como o Lê falou, direto da China aqui com vocês, e eu estou hoje secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que também cuida da toda a área de ciência, tecnologia e inovação, e trabalho para o Estado de São Paulo. Neste primeiro programa, a gente decidiu ir lá para o início, contar como começou a nossa história lá em 2016. Vocês, é claro que lembram, né, Patrícia e Ilona, como foi. A gente estava num encontro em Medellín, na Colômbia, discutindo América Latina e decidimos fazer uma lista daquelas lideranças, das lideranças da agenda pública, da política que a gente mais admirava. Foi bem difícil, mas quando a gente decidiu fazer uma lista com os nomes que a gente mais admirava da sociedade civil, lideranças de ONGs, empresários, lideranças comunitárias, já foi bem mais fácil fazer a lista. Ilona, a gente se perguntava lá em 2016 que Brasil é esse que a gente queria. O que era que te incomodava no Brasil daquela época? Parece que foi ontem, né? Mas, na verdade, o incômodo ele só vem crescendo e a gente tem que cada vez estar com mais gente junto aí para poder mudar essa situação. Acho que na época o que mais me incomodava era que a gente estava olhando a representação política e a gente não se reconhecia nela, as nossas principais necessidades, as dores da nossa população, de fato as questões urgentes que poderiam fazer com que o Brasil deixasse de ser aquele país do futuro para ser o país do presente. A gente via que eles não tinham a mesma urgência do povo, da gente, não tinham os mesmos sonhos. E para mim era muito claro, a gente precisava trocar esses modelos. As pessoas tinham que começar a entender que elas podem contribuir
para coisa pública, para política, independente se é cargo técnico, eletivo, se você está na sua empresa, se você está na sociedade civil, na imprensa, tem um papel cívico que você pode estar fazendo aí de qualquer lugar. E a gente não aguentava mais o ruído da polarização. Enfim, já era muito grande em 2016, agora está muito maior, e a gente não estava conseguindo que as questões de fato importantes, desigualdade, violência, questões de saúde, educação, mobilidade, tecnologia, isso tudo pudesse ser discutido baseado em dados, evidências. Então era isso que a gente queria trazer para o agora, essa discussão baseada em dados, com gente que tivesse disposta de fato a arregaçar as mangas e trabalhar, independente de que lado ideológico que você está, porque em cima de evidências, em cima de estudos, a gente consegue unir as pessoas, a gente consegue chegar a agendas comuns, mesmo que elas no começo sejam pequenas, elas vão crescendo à medida que a confiança avança, e essa era a missão inicial ali da formação do Agora, que obviamente continuamos ampliando a missão, mas muito firmes nesse propósito original. E como foi com você, Patrícia? Qual era a sua maior angústia quando olhava para o nosso contexto político lá em 2015, 2016, meados de 2016, quando a gente fundou Agora? Pois é, parece que foi ontem mesmo, né? Foi, na verdade, um guardanapo, que a gente pegou um guardanapo, era à noite ali a gente passou o dia inteiro vendo discussões impressionantes de vários países da América Latina, bem representados, tendo discussões técnicas sobre questões bastante relevantes para a gente, né? E eu lembro que a gente comentou que a gente tinha uma representatividade muito baixa do Brasil, pouquíssimas pessoas do setor público, do setor privado, né? E que nos chamou muita atenção essa falta de representatividade. E no nosso papelzinho ali no fim do dia, a gente refletindo no guardanapo, pensando quem que seria aí pessoas, líderes que a gente admirava, que a gente gostaria que tivessem ali representando o Brasil. E a lista só andou mesmo, eu concordo com vocês, quando a gente começou a pensar fora da caixa, de pessoas que não estavam nesses quadros de representação institucional. Pensando hoje, com tudo que aconteceu nos últimos anos, eu acho que a nossa preocupação continua muito viva, né, de certa forma, em algumas áreas crescentes, né? A gente precisa, sim, de uma melhor representação, precisa restabelecer o diálogo, mas um ponto que talvez seja meu maior ponto de incômodo hoje, a gente precisa discutir gestão pública, né, e o futuro que a gente quer para o nosso país, para o nosso estado, para nossas cidades, com base em dados, com base em evidências, né? Entender o que é melhor com base assim, em realmente coisas reais e não em opiniões, né? A gente está num modelo de opiniões, num fla-flu assim, que me assusta e me entristece muito. Patrícia, a gente é um grupo que reúne pessoas distintas, certamente a gente não votou todo mundo no mesmo partido ou no mesmo candidato, mas isso nunca impediu que a gente tivesse um objetivo em comum. E que objetivo é esse, né? Sempre foi de construir uma agenda de país, uma agenda de políticas públicas que tornem o Brasil um país mais simples, mais humano e mais sustentável. Você acredita que a partir de uma agenda, a partir de uma visão de país, é possível construir essa ponte? Essa ponte entre pessoas que não estão mais se conversando, pessoas que estão se separando dentro do nosso próprio país? E qual é o papel da escuta nesse processo? Sem dúvida, a escuta é fundamental. Eu acho que tem essas palavras-chave que a gente tem trabalhado muito, né, Lê? Como você colocou, um Brasil humano, simples, sustentável e para todos, né? Para mim, acho que esse ponto da inclusão é muito importante. E quando a gente fala de inclusão, é assim, igualdade de oportunidades. As pessoas têm que ter acesso às mesmas oportunidades, um ponto de partida digno para que a gente todo mundo tenha a chance, né, de lutar, de alcançar as suas vitórias. E para que isso aconteça, eu acho que assim, é quase impossível da gente imaginar que a gente vai, de fato, ter sempre as mesmas opiniões, né? Diversidade de opiniões é a regra do jogo. Então, a gente precisa estabelecer um campo de diálogo e começar, sem dúvida, pelo que nos une. Eu vejo no Agora a preocupação com o combate à desigualdade, sem dúvida, é um ponto comum, né? A gente se preocupar ali constantemente com esse ponto que eu falei de oportunidades. Eu acho que é outro ponto comum muito forte que a gente tem, né? E essa preocupação
questão também de respeitar o diálogo, o engajamento, ouvir o diferente, entender o diferente. Agora, se a gente começar a discussão ali pelo que a gente discorda, fica muito difícil de começar qualquer diálogo, né? Então, acho que essa inversão ali de ver o que nos une é muito importante. A gente está precisando disso como sociedade, né? Tá muito cansativo esse jogo do um contra o outro e que está se estendendo já por muito tempo. A gente procurar, assim, o que nos une, o que nos dá orgulho de sermos brasileiros, eu acho que é, assim, não só necessário, mas como urgente, né? Para que a gente volte a ter orgulho de sermos ali uma sociedade, um coletivo que constrói, que pensa para frente. Nós, brasileiros, somos muito conectados. Uma pesquisa aí da Fundação Getúlio Vargas estima que existe hoje no Brasil 230 milhões de celulares ativos. A gente já tem mais celular do que habitante no país. Patrícia, qual é o papel da tecnologia no engajamento e na própria divulgação de movimentos cívicos como agora? Eu acho que a tecnologia hoje é uma ferramenta fundamental e para tudo, né? A gente pensa hoje como a gente vive o nosso dia a dia, a gente não sai de casa sem o celular, toda a nossa vida está hoje registrada no WhatsApp, né? Muito do que a gente faz hoje, a gente faz através do Instagram, né? Eu brinco que às vezes eu tô na rua assim, vou conversar com alguém, a gente não troca mais nem telefone, a gente troca o Insta. Você tem Insta? Então a gente se conecta no Insta e tá tudo bem, né? Na China, que agora eu vi também que aqui não precisa nem de Insta, é QR Code. Você pega, mostra o celular, o QR Code, o outro já pega pelo QR Code, entra no WeChat e tá todo mundo no WeChat. Né? Tava participando de uma reunião e foi impressionante que se estabeleceu um grupo de WeChat, tava todo mundo na sala, número 16. Aí você digita, tá todo mundo dentro do grupo do WeChat. Então, isso é super importante porque a gente precisa criar um trabalho de diálogo, de engajamento, de mobilização, de busca de pontos comuns, e impossível fazer isso sem a tecnologia, que é onde a maior parte desses debates está acontecendo hoje. Eu acho também que, tendo dito isso, nada substitui, né, o face a face, um olhar, um olho no olho. Então a gente não pode também achar que tudo a gente vai resolver no grupo de WhatsApp. Né? Esse é um ponto que a gente tem se preocupado bastante, né, Lê, né, Ilona, que a gente está revisando muito no agora também, quais são as formas de engajamento, quais são as formas de debate e qual ferramenta funciona melhor em qual momento. Mas tudo, obviamente, sempre alavancando as novas tecnologias e respeitando a forma natural que está todo mundo já se comunicando hoje. Patrícia, e falando sobre princípios, sobre premissas e sobre nosso DNA. Nós do Agora, você sabe, temos desde o início um compromisso de nos dedicar, pelo menos uma parte das nossas vidas aí, individualmente, ao serviço público. Como a gente sabe, é muito mais fácil tacar pedra do que efetivamente fazer, né? Como que você encara aí esse nosso compromisso de serviço, de servir em algum momento da vida ao interesse público? Sem dúvida. Eu não sei se vocês lembram, né, Lê e Ilona, mas quando a gente pegou aquele pedaço de guardanapo e colocamos a nossa lista, uma preocupação que a gente tinha era que todo mundo é humano, né? E quando a gente viu a lista das pessoas que a gente admirava, a gente pensou, tudo bem, hoje a maior parte dessas pessoas não estão no serviço público, mas e quando elas estiverem no serviço público, será que elas vão ser diferentes? E um ponto que a gente trabalhou muito foi exatamente a importância dos membros do Agora terem essa experiência no serviço público, de se colocarem no lugar de quem está lá hoje, né? Primeiro para exercer esse trabalho de empatia, né? De entender que a vida não é fácil, que ela é desafiadora, que o trabalho público, político, ele não só é muito importante, mas como é um serviço mesmo, mas também para ver se a gente consegue de fato fazer diferente, porque falar que vai fazer diferente é fácil, né? Mas fazer diferente é outra história
completamente diferente também. Então, eu lembro que foi daí que nasceu, quando a gente começou a fazer, né, a nossa Carta do Agora, aquele outro ponto que a gente colocou, que a gente achava que para os membros era muito importante esse compromisso de dedicar pelo menos 2 anos ao serviço público. Hoje eu me vendo, né, estando como secretária de Desenvolvimento Econômico agora, por mais que eu já tivesse trabalhado com o governo por muitos anos, olhar de dentro, assim, é uma história muito diferente, e acho que tem sido diariamente para mim um exercício de humildade constante, mesmo de desafiar o que eu acredito, desafiar a minha forma de fazer, a forma de mobilizar, né? A minha admiração profunda pelos servidores públicos, o trabalho que eles têm, né? O tipo de remuneração. É um desafio muito grande mobilizar pessoas num sistema que tem, assim, um jeito de trabalhar tão difícil de mudar, né? E por isso queria até aproveitar para lembrar e agradecer a todos os membros do Agora que estão hoje ocupando funções no Executivo e no Legislativo, porque eu acho que de várias formas a gente está seguindo à risca o nosso compromisso com o movimento, e eu acho que é um papel muito importante nosso, tanto mobilizando como sociedade civil, como transformando de dentro, né? Porque a verdadeira transformação vai acontecer exatamente da combinação da nossa atuação de dentro e de fora, e trabalhando de uma forma cada vez mais integrada, cada vez mais próxima, cada vez mais articulada, e promovendo esse diálogo constante entre as partes. 2 das diretrizes principais que guiam a atuação do Agora são o respeito ao diálogo e o compromisso inegociável com a ética. O movimento acredita que só assim é possível discutir e propor soluções concretas para os desafios do país. O Agora é uma plataforma de pessoas engajadas na discussão, na formulação e na implementação de políticas públicas no Brasil. E a gente quer continuar engajando cada vez mais gente. Então, Ilona, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes como alguém pode virar membro do Agora, como alguém pode participar dessa nossa jornada. Só uma coisa, é bom dizer que não precisa ser político para atuar na agenda pública. A sociedade civil pode e deve participar, né, Ilona? É muito simples se tornar membro do Agora, é só entrar no nosso site, agoramovimento.com. Obviamente, entra e segue com a gente nessa jornada se você acredita que a gente tem que buscar soluções baseadas em melhor conhecimento, opiniões plurais, e construindo aí o que vai fazer o nosso país ser o país do presente. Os membros têm acesso a conteúdos exclusivos em primeira mão, recebem convite para participar de eventos também e podem, obviamente, dar sugestão sobre o que mais a gente pode estar fazendo. Para falar sobre isso também, eu queria dizer que estou numa nova missão durante alguns meses. Até o final do ano eu vou estar pesquisando justamente as melhores formas de como a sociedade civil pode contribuir para o desenvolvimento de seus países, aqui seja Brasil, seja mundo afora, como é que a gente pode estar ajudando num momento onde tem crescente polarização, crescente populismo, governos que estão aí fazendo muita cortina de fumaça, sem atender de fato o que é mais importante. Vou passar esses próximos meses até dezembro na Universidade de Colômbia, em Nova York, e estou levando algumas perguntas que eu queria que vocês me ajudassem aí, quem tiver recomendações, reflexões, pode mandar. Qual é o papel da sociedade civil no século XXI? Como é que organizações da sociedade civil podem contribuir para o fortalecimento das nossas democracias? E que novas estratégias a gente pode usar para salvaguardar o que a gente chama de bens públicos globais? Então, aguardo aí comentários de vocês. Ouve que eu te explico. Chegou aquele momento de escutar e abrir espaço para informações novas. A gente não sabe tudo, é claro, mas tem sempre alguém que pode explicar direitinho aquilo que tá difícil de entender. Pode ser uma frase, um conceito, uma ideia. Relaxa, que aqui o papo é claro, sem rodeios, e vai resolver aquela dúvida que te perseguia faz tempo. Vamos ao primeiro Ouve que eu te explico do Agora. Qual é a diferença entre partido político e movimento? E a perguntinha da nossa estreia do Ouve que eu te explico é para você, Ilona. Qual é a diferença de movimento para partido?
O movimento é uma associação de pessoas da sociedade civil que podem estar trabalhando, seja em empresas, seja na mídia, seja em organizações do terceiro setor. Você pode ser estudante, você pode inclusive ser membro de algum partido e estar no governo, mas é que não tem nenhuma filiação político-partidária. Isso quer dizer que são pessoas da sociedade que se unem por causas comuns, com objetivos compartilhados, para construir, obviamente aqui no nosso caso do Agora, soluções para os principais problemas do Brasil. Mas você pode estar trabalhando pelo seu bairro, você pode estar trabalhando por um Brasil com menos corrupção, você pode estar em qualquer causa que te toque, construindo um movimento e agregando pessoas que queiram estar com você nessa jornada. Já um partido político é uma instituição formal do nosso sistema político representativo, onde a gente tem aqui no Brasil essa democracia representativa, onde a gente precisa estar filiado a um partido para poder concorrer a um cargo eletivo. Então, a diferença ela é grande porque a institucionalidade de partidos ela é muito mais presente quando você pensa política, que a gente está acostumado a ver na televisão e que muita gente não quer se envolver, do que quando a gente está falando em ações da sociedade. Então, eu diria, partido político, uma instituição formal do nosso sistema de democracia participativa, que todo mundo que quiser concorrer a uma eleição precisa se filiar. Ele tem, deveria pelo menos ter, muitos não têm, mas precisam ter programas e uma linha tanto programática quanto ideológica que os seus membros devem estar seguindo aí e, obviamente, seus eleitores vão estar cobrando que fiquem firmes nos princípios, valores e no que o partido se propõe. O movimento ele é mais fluido, em geral mais plural, também deve ser, porque a gente está falando aí de causas que podem ser defendidas por pessoas de diferentes partidos, inclusive, e o que a gente está precisando no Brasil é uma melhor interseção entre os movimentos da sociedade, os partidos políticos, sabendo que transparência, participação, troca, diálogo, isso é absolutamente fundamental para as sociedades democráticas e é o que a gente quer ver sendo fortalecido no Brasil. Declaro aberta a sessão preparatória para a posse das senhoras deputadas e senhores deputados federais eleitos para a 56ª legislatura. A eleição de 2018 foi um desafio para o Agora. O movimento encaminhou a todos os partidos mais de 130 propostas em 8 temas prioritários da agenda pública do Brasil. E a gente também apresentou essa agenda a 4 presidenciáveis. Alguns dos nossos integrantes se candidataram e se elegeram para cargos públicos por diferentes partidos. Caminho Pucudan, Angari Joênia Apichanal, olá, sou Joênia Wapichana, a primeira mulher indígena deputada federal no Brasil. Sou Leandro Graz, deputado distrital da Rede de Sustentabilidade e membro do Movimento Agora. Marcelo Calero, membro do Agora e deputado federal pelo Rio de Janeiro. Outros movimentos surgiram no mesmo contexto em que o Agora. Tem o Acredito, tem o Livres, tem vários outros. Isso mostra uma tendência de que a sociedade civil está se organizando para ter mais voz na política, nos governos. Você acredita nisso também, Ilona? Acho que é muito importante a gente saber que a gente pode contribuir para o bem-estar e o avanço do nosso país de onde quer que a gente esteja. Mas tem gente que também está descobrindo e querendo contribuir mais de perto para mudar o jogo político, para que a gente se veja melhor representado nesses espaços onde, digamos aí, o poder define os rumos da nossa nação. Então, para mim é muito importante que membros do Agora ou de qualquer outro movimento cívico ou não também se interessem a entrar na política formal, né? E como a gente falou no outro quadro, para isso a gente precisa, no Brasil, estar filiado a algum partido político, porque a gente não tem, como outros países, a possibilidade de ter candidaturas avulsas ou independentes. Então, enfim, fica essa diferença aí na legislação brasileira de que para conseguir fazer parte do jogo, ocupar o poder político, ter a caneta na mão para assinar políticas públicas que impactam a vida de muito mais pessoas, a gente tem que passar aí por esse rito de filiação partidária, né? Então, para mim, eu acho que tem várias formas de participação. Eu sou absolutamente
fã e estou aqui há muitos anos profissionalmente na sociedade civil. Eu acredito no poder dos cidadãos comuns em mudar o nosso país, o nosso mundo, mas eu sempre incentivo também quem quiser entrar no jogo político partidário com essas boas intenções e com as parcerias que vão fazer com que as políticas públicas mais efetivas, mais humanas sejam implementadas. Resolver agora. Nem esquerda, nem direita. O agora quer andar para frente, quer avançar. A gente tem algumas agendas que consideramos relevantes em termos de políticas públicas para o Brasil avançar. Educação, claro, está no topo da nossa lista. Mas existe um tema que conecta todas as outras agendas. O que você acha que o Brasil tem que resolver agora, Ilona? Olha, acho que um tema central, que é como se fosse um guarda-chuva para toda a nossa preocupação aqui com o nosso país, é a desigualdade. Isso porque é muito cruel você determinar que o lugar de onde a pessoa vem diga qual é o tipo de acesso, a qualidade do serviço público que ela vai estar recebendo, se ela vai ter chance de ter mobilidade social ou não. Então, para mim, a desigualdade, que tem um cruzamento tão grande com a área que eu mais trabalho, a violência, dependendo desse CEP seu de nascimento, você tem muito mais chance de ser preso, de ser morto, de passar aí por questões que outras pessoas de outras áreas da sociedade, enfim, menos vulneráveis e mais ricas não passariam. Então, acho que esse é um primeiro tema. E quando a gente fala de desigualdade, a gente está falando que a gente tem que estar dando acesso à igualdade de oportunidades. As pessoas precisam ter o mesmo ponto de partida. E, obviamente, depois disso, vem a competição livre, normal da sociedade, vem a meritocracia. A gente acredita em meritocracia, mas já que a gente está num país tão desigual, não dá para falar nisso sem o mesmo ponto de partida. Então, vamos trabalhar para trazer as pessoas junto com a gente, não deixar elas para trás, porque grande parte dos problemas que a gente está enfrentando hoje, inclusive nesse impacto para o sistema político, nas frustrações, nas más escolhas das pessoas em relação aos governantes que não estão aí preocupados com a coisa pública, vem da desigualdade, vem dessa falta de possibilidade de você ter uma ascensão social, econômica, humana na sua vida. Isso é injusto, a gente tem que fazer o nosso papel aí para que ninguém fique aprisionado nessa lógica. Eu agora tenho isso como uma grande missão, perpassa todas as outras nossas agendas. A gente não vai estar apoiando nenhuma medida que piore a desigualdade. A gente acredita muito que tudo tem que estar ajudando aí a trazer a população, trazer as pessoas juntas com a gente. E você, Patrícia, o que você acha que o Brasil tem que resolver agora? O Brasil acho que precisa resolver muitas coisas, mas tem 3 coisas que eu acho que conectam muito a gente no movimento, né? A Ilona está colocando isso um pouco agora também, o Lê. Combate à desigualdade, sem dúvida, é uma prioridade do movimento. Responsabilidade com o uso dos recursos públicos, né? De uma forma eficiente, uma forma transparente é outra. E alavancar tecnologias para que a gente possa promover formas melhores de oferecer os serviços públicos para os cidadãos. E falar um pouquinho de dois deles que para mim me tocam, me movem pessoalmente, a questão das desigualdades, né? Eu vivenciei na minha vida. Eu nasci no Campo Limpo, na Vila das Belezas, em São Paulo. Hoje eu moro em Alto de Pinheiros. São menos de 20 quilômetros de distância. São 20 anos de diferença de idade média a morrer. Eu mudei de CEP, minha vida mudou, né? Aí vai ter gente que vai falar, mas sua vida mudou porque você batalhou. É claro que eu batalhei, né? Mas minha família inteira batalhou. Então eu acho que assim, tem coisas que a gente precisa pensar que são mudanças estruturais que precisam acontecer para que a pessoa não dependa do CEP, né, para ter a vida dela definida. E eu acho que, junto com isso, e por isso que eu sou apaixonada por todas as questões voltadas à tecnologia, a tecnologia é uma chance única que a gente tem no Brasil de resolver legado da desigualdade que a gente tem do passado, os desafios que a gente tem do presente e como é que a gente se encontra com o futuro que já está acontecendo. Gente, eu falo por mim, mas tenho certeza que a Ilona e a Patrícia compartilham também do meu sentimento, assim como vários outros cofundadores do Movimento Agora. A gente está muito animado e muito feliz de poder compartilhar com você
a nossa breve e eu espero que muito longeva história. O que a gente acredita, nossa visão de mundo e as nossas agendas para o Brasil. É muito importante abrir esse canal com você, não só para falar, mas também para receber seus comentários, propostas, para te ouvir, para saber o que você pensa, o que você sente. Esse é o primeiro de muitos papos que a gente vai ter por aqui. Você, que é membro, manda a sua pergunta, manda a sua sugestão para a gente ou mesmo seu comentário. Quero agradecer então a participação das minhas queridas Ilona Szabo e Patrícia Ellen e principalmente a você que está nos escutando até agora. Tchau, Ilona. Tchau, Patrícia. Poxa, foi um prazer, Paty, um prazer ler. Obviamente, todos os ouvintes aí, um enorme prazer saber que tem gente escutando a gente, mas a gente também quer escutar vocês. Vou estar aí ao longo dos próximos meses dividindo insights, seja por aqui, seja pelas outras vias que a gente se comunica com as pessoas aqui no nosso país. Espero estar vendo esse número aqui crescer e ter mais gente com a gente. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, Lê, valeu, Ilona, obrigada a todo mundo que nos ouviu. Vou continuar firme e forte aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico no estado de São Paulo, contando com a ajuda e participação de todos vocês, tá bom? Um beijão. Bom, gente, eu volto daqui a 2 semanas com mais uma dupla muito inspiradora para bater um papo sobre educação e primeira infância. Se você ainda não é membro do Agora, tá esperando o quê? Os membros vão receber o próximo episódio e outros conteúdos exclusivos em primeira mão. É muito fácil, basta ir no nosso site agoramovimento.com e se cadastrar. E para você que já é membro, tem alguma pergunta sobre primeira infância? Sobre essa fase tão especial da nossa vida? Manda pra gente. Vamos conversar, vamos debater, vamos entender por que primeira infância é tão importante quando a gente fala de futuro. E você pode encontrar mais informações sobre o Movimento Agora, tanto no nosso site quanto nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram e no LinkedIn. Eu vou ficando por aqui e conto com a sua audiência no próximo episódio do Bate-Papo Agora. Tchau, gente! Bate-Papo Agora.